Durante sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, interrompeu o senador Magno Malta quando o senador manifestava solidariedade ao jornalista Pavinato pela perseguição política que está sofrendo. Maia interrompeu o senador, dizendo que a manifestação estaria desmoralizando o trabalho da CPMI. O senador Magno Malta havia dito: "Minha fala neste momento é me solidarizando, já que estamos no Estado Democrático de Direito, onde se fala tanto em ato antidemocrático e democracia. Se estamos em uma democracia, eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Hoje foi com ele, amanhã será com outro qualquer. E essa moda não pode pegar, já que estamos vivendo num Estado democrático." Quando o senador Magno Malta insistiu em falar, foi grosseiramente interrompido pelo deputado Arthur Maia, que disse: "Eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, atos de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, toda a nossa receita é retida sem qualquer justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Magno Malta. Como Vossa Excelência havia encerrado a sessão e reabriu outra, né? Está até com medo de todo mundo se inscrever e aí a gente tem que ir até 1h da manhã. Mas a minha fala, nesse momento, é me solidarizando, já que estamos num Estado democrático de direito, onde se fala tanto em ato antidemocrático e democracia. Se estamos numa democracia, eu quero me solidarizar com o jornalista Pavinato. Hoje foi com ele, amanhã será com outro qualquer. E essa moda não pode pegar,
já que estamos vivendo... Senador, eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente faça apenas a questão de ordem. Não foi isso que nós combinamos, senador. Acho que o senhor desmoraliza nosso trabalho. Eu interrompi a fala do deputado André Fernandes porque ele não estava fazendo uma questão de ordem, porque já acabou a sessão. Assim, Vossa Excelência desmoraliza o nosso trabalho, senador. Eu estava fazendo... Não, mas eu não estou pedindo... Não, eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência. Por favor, se Vossa Excelência quiser falar. Mas, deputado, senador, eu não estou considerando... O senhor não me deu a palavra? Eu dei a palavra para o senhor fazer uma questão de ordem. Não é questão de ordem. Mas então não é questão de ordem, o senhor dá essa palavra. Próximo orador inscrito. Questão de ordem... Próximo orador inscrito. Senadora Damares, por favor. Questão de Senhor ordem, presidente. citar o artigo. Pois não, pois não. Eu não vou falar, senhor presidente. Vossa Excelência pode falar, Vossa Excelência pode falar sobre este assunto que é sobre os documentos sigilosos. Mas é se fosse, Vossa Excelência não vai falar, senador. Vossa Excelência não vai falar sobre isso. É o único assunto que está em pauta é esse. Mas eu não fiz questão de ordem. Não é questão de ordem, mas a gente está tratando apenas desse assunto. O senhor não vai falar. Eu não gosto de Senadora Damares, pode falar. Um jornalista. Presidente. Uma emissora atacada. Usaste no seu tempo. No seu tempo. Eu posso? No seu tempo. Pode falar, senadora. É uma sessão, o senhor sabe, né? Presidente, apenas para... Abriu outra. Apenas Hoje para não conhece nada aqui. o andamento... Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, o povo que nos acompanha, que nos vê pelas redes sociais. Eu poderia, senhor Jean, se houvesse a possibilidade, depois de tudo que já ouvi, confesso que vim para essa reunião esperando que realmente essa montanha pudesse trazer algo tão claro que nós, proponentes da CPI, nós, proponentes, eu digo quem assinou, quem quis investigar, voltássemos hoje para os nossos gabinetes pensativos, senador Jorge, inquietos com o seu depoimento. A essa altura vejo que, se houvesse a possibilidade de separar o seu uniforme, a sua patente do cidadão, porque a indignação do justo existe. O senhor só foi pego porque prenderam o celular do Mauro Cid, porque a investigação era de cartão de vacinação, que, aliás, eu não tenho, não me vacinei, graças a Deus, não coloquei essa peste dentro de mim. Mas o senhor foi pego ali. Se houvesse a bondade e a possibilidade de separar o uniforme do cidadão, a indignação do justo existe. Ora, quando o deputado Rafael Brito e também o deputado Duarte fizeram a fala deles, tem um certo sentido. Ele diz: quem são os que estão presos? São os peixes pequenos. Os que estão presos são os bagres pequenos. Reconhecendo a inocência dessas pessoas, que não de forma inocente, mas de forma indignada vieram para as ruas. Mas há que se encontrar alguém para culpar. E aí eu aproveito, porque já tive N conversas com o presidente, com a relatora, que nós precisamos ter 2 ou 3 comissões, subcomissões, para que essas pessoas que estão envolvidas, respondendo por crimes que elas não sabem nem como ou quem é, até porque elas foram colocadas dentro de ônibus e levadas para uma emboscada quando disseram que elas iam para a rodoviária, e teve crianças dentro dos ônibus, sim, que foram 3 horas depois que entenderam, tiraram as crianças e deixaram os adultos. Elas foram levadas para uma emboscada e depois esteja preso na emboscada. Elas assinaram um termo de culpa, e ao assinar o termo de culpa, essas pessoas estão lá e elas precisam ser ouvidas também. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Agora, disse o deputado, disse o senador, o pau mandado de Bolsonaro, o Mauro Cid,
pau-mandado, essa foi a expressão, lá no gabinete dele, ou digo, no celular dele, encontra a conversa de Vossa Senhoria com ele. Vossa Senhoria faz a conversa, confirma a conversa. Se olhar para Vossa Senhoria com o uniforme, é difícil realmente entender, ainda que fosse a sua indignação. Mas a indignação enquanto cidadão, a indignação do justo, ela existe, não é só sua. De outras pessoas também. Não é só sua, é de outras também. Cidadãos comuns, todos esses que tiveram seu celular aprisionado e que estão presos ou que estão em casa com a tornozeleira, devem ter escrito as mesmas coisas, não falando para o Mauro Cid, mas falando para outras pessoas. Mas é preciso construir uma narrativa para trazer para dentro do epicentro da crise o presidente Jair Bolsonaro. O senhor já ouviu falar em irmã Hilda? Não, senhor. Já se reuniu com ela? Não, senhor. Pois ela seria presidente da República se o golpe tivesse acontecido. Porque Jair Bolsonaro já não estaria mais aqui. Mas o pau-mandado de Lula é o G. Dias. O Mauro Cid é do Bolsonaro. O do Lula, o G. Dias, que não foi convocado, ainda não veio aqui, deve vir aqui, em havendo uma boa disposição do presidente, da relatora, até porque nós ficamos em minoria, nós que queríamos e que queremos o final de tudo isso e queremos essa investigação, essa CPI, para que de fato haja um esclarecimento, porque houve um efeito crucifica naquele dia 8, houve. Alguém gritou crucifica, todo mundo foi atrás, crucifica, crucifica. O efeito manada, houve. Houve vandalismo, houve vandalismo. Com certeza que houve vandalismo. Quem praticou ato de vandalismo, pague por ele. Quem quebrou, que responda por ele no nível do que diz os códigos que pune no Brasil. Não se punir um cara com ato de vandalismo, pune ele como crime de terrorismo. Crime de terrorismo. Então, para tanto, a minha fala, ela não advoga o seu lado. Entendo o seu lado como um indivíduo que estava de uniforme e que tinha uma certa relação com o Cid, que também é da força que Vossa Senhoria pertence, e não falava com ele como se tivesse vestido com uniforme, falava com a sua indignação de cidadão. Todas as perguntas já lhe foram feitas aqui, e eu sigo a linha do que disse o deputado Rafael Brito, que acabou de sair, que inclusive muito educado, é uma pessoa que tem uma correção nas suas perguntas, que lhe fez um bate-bola, né, naquilo que o senhor podia afirmar ou não afirmar. Eu não vou repetir, porque esse bate-bola foi feito por outros de forma mais truculenta e ao ponto do presidente puxar para si a palavra para dizer a pessoa que está depondo aqui pode ter sido o pior dos piores, mas está na desvantagem, está do outro lado da mesa, não tem necessidade de receber ataques de quem está de frente para essa pessoa numa situação de vantagem. Que isso também não é ser corajoso, não. Você chamar alguém de covarde que está depondo numa CPI porque você está sentado em outra situação, não mostra que você é corajoso ou que o outro é covarde. Mas eu podia também escrever um roteiro, por exemplo, se eu quisesse escrever uma narrativa a partir da prisão do Lula para a soltura até a presidência da República. Aí quando eu digo que acampamento ficou criminoso agora, porque acampamento não era quando tinha em Curitiba, não era, que se comemorou Natal, aniversário, as pessoas que acreditavam nele, que estavam com ele, que estavam revoltadas com tudo aquilo sem problema. Aí quando a pessoa diz, mas era um preso, mas quem prendeu foi o Supremo. E quando fala em Supremo hoje, a esquerda fica toda espinhada. Ninguém pode tocar no nome de um ministro que tocou no Supremo todo, na Suprema Corte. Não! O Supremo era satanizado quando Lula foi preso. Porque quem o prendeu foi o Supremo. Ele passou por todas as instâncias. Me lembro de um discurso do senador Lindbergh, de um ataque vil, frontal ao Supremo Tribunal Federal, nada lhe aconteceu. Todos eles faziam a mesma coisa, até o dia que eu vi o vídeo de um que hoje, lá do Rio Grande do Sul, que é ministro hoje, que disse, não, agora vai ficar tudo certo, porque o ministro fulano está com a gente.
Se a gente for montando essa narrativa, você chega até o dia em que se acha uma filigrana na lei. Não é filigrana na lei. Você encontrou uma filigrana geográfica. Não era Curitiba, era Brasília. Tem que recomeçar do zero, filigrana geográfica. Os ministros do Supremo, que, em colegiado, votaram a prisão, determinaram prisão, e depois um só descondena, eles eram satanizados, hoje não mais. Então, nessa narrativa, é como se nós estivéssemos na desvantagem e não pudéssemos falar o que nós pensamos. O que o senhor escreveu enquanto fardado, para nós é muito ruim, tanto quem é oposição como quem é governo, enquanto CPI querendo apurar os fatos. Mas para mim, cheira um fato isolado que não tem nada a ver com essa narrativa, na tentativa de trazer Jair Bolsonaro para dentro do epicentro de uma crise, quando aqui não mais ele estava, não mais presidia o país, não mais tinha ministros, não mais tinha caneta e não mais tinha força. Por isso, senhor presidente, essa é a minha palavra, fazendo a minha afirmação de que fiz desde o começo. É necessário que quem está nessa CPI saiba que quem cometeu crime e pague por ele. Mas inocentes não podem ser responsabilizados. Obrigado, deputado. Obrigado, senador. Presidente, com a palavra... pela ordem, utilizando o artigo 6º do Regimento Comum, para pedir a minha inscrição como líder para uma comunicação, mas o farei, até em respeito aos demais colegas da CPMI, ao final da lista de inscritos, como último. Senador, nós combinamos aqui no acordo de procedimento que não seria concedido horário de líder. Entretanto, também combinamos que cada bloco, governo e oposição, tem direito a 5 minutos. Então, Vossa Excelência pode usar esses 5 minutos, que é já praxe da comissão. Obrigado, presidente. Eu farei ao final, até para... Perfeitamente. Em respeito a todos os colegas... Perfeitamente. Nós combinamos que esses 5 minutos pode ser usado por qualquer um dos deputados membros da comissão. Perfeito. Ou por qualquer outro parlamentar que seja líder ou vice-líder na Câmara ou no Senado. Tá. Eu farei, em respeito, inclusive, para a ordem dos trabalhos, em respeito, sobretudo, a Vossa Excelência, somente o farei ao final de todos os inscritos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, senador. Vossa Excelência sempre elegante. Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o último dos membros da comissão, o nobre deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente,